Olá, bom dia! Hoje é dia 13 de julho de 2025, domingo. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nos concedeu a graça de termos uma noite de descanso e repouso e nos concede aí a alegria, o privilégio de mais um dia de vida. Como diz a Escritura, esse dia foi o Senhor quem fez. Então regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Nossa devocional ainda é com o apóstolo São Paulo, em seu texto aos Gálatas, capítulo 2, agora versos 19 a 21, quando ele fecha este capítulo 2, conforme as nossas Bíblias trazem. Diz ele: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, porque assim eu posso viver para Deus. Portanto, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. O que temos aqui, irmãos, é uma mudança de percepção. O Velho Testamento afirma categoricamente que maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Portanto, a cruz era um sinônimo de morte ignominiosa, morte abjeta, morte horrível, da pior forma possível, e desqualificava o indivíduo, conforme Deuteronômio 21, 23. Mas a partir da morte de Cristo, a cruz se torna símbolo não mais de morte, mas sim de vida, não mais de maldição, mas de bênção, porque Deus tornou a Cristo maldito por amor de nós, para que nós pudéssemos ser declarados benditos de Deus. Portanto, na cruz nós vemos a justiça e a vida. É sobre isso que vamos tratar nas próximas devocionais. A cruz, justiça e vida. Primeiro, Paulo fala da sua identificação na morte, a morte de Cristo, verso de número 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Então há uma identificação clara de Paulo com o Senhor Jesus em sua morte. Veja que Paulo diz: estou crucificado com Ele, com Cristo. Isto significa uma espécie de sobreposição. Morrer com Ele não é morrer por Ele, que ao longo da história da igreja isso tem acontecido, aqueles que morrem por amor a Cristo, mártires, etc. Aqui não é morrer por Ele, mas sim, ele diz claramente: estou crucificado com Cristo. É estar crucificado nesta identificação de morte com Ele. E isto faz com que toda e qualquer ideia de autorredenção, e específica e tecnicamente, toda e qualquer expressão de autojustificação fica descartada.
é o fim, é a extinção de qualquer possibilidade que se tenha de tentar argumentar acerca da autojustificação. Quando Paulo faz essa afirmação acerca de si mesmo, evidentemente, estou crucificado com Cristo, ele deixa muito claro que sem estar identificado com Cristo pela fé, na sua morte, como se crucificado com Ele, porque Ele carregou os nossos pecados. Então, Ele nos carregou ali na cruz. Nós estávamos nele ali. E Ele, então, de fato, assumiu a nossa realidade pecaminosa, colocando termo e fim à punição que sobre os nossos pecados incidia. Por isso, nós temos a bênção do perdão, que não é autopromovido, que não é autoalcançado, que não é autodeterminado por nós, mas que é fruto da ação de Cristo de permitir que fosse Ele mesmo crucificado e nós possamos então, crucificados com Ele, numa realidade de fé, de identificação pela fé, termos a bênção do perdão e da vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o Senhor Jesus, que morreu em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser crucificados com Ele, sem estarmos ali, pendurados no madeiro. Graças a Deus por isso. E o Senhor o abençoe e abençoe a todos nós, para que essa experiência de estarmos crucificados com Cristo, de termos aí a experiência dessa identificação na morte de Jesus, com Ele na cruz, possa ser realidade na sua vida, experimentando a bênção do perdão, da justiça e da salvação. Amém? Amém.